Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer algumas animações de texto super estilosas que vão funcionar para qualquer tipo de vídeo que você esteja editando no seu Adobe Premiere. E o melhor é que você nem vai precisar de After Effects para fazer coisas incríveis, beleza? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira. E antes da gente entrar de cabeça nessas animações de texto, eu preciso te avisar uma coisa. Nesse mês de novembro está rolando a Black Storm. Essa é a maior promoção da Brainstorm Academy o ano inteiro, é a promoção mais esperada. E durante o mês de novembro inteiro tem descontos incríveis nos cursos de audiovisual da plataforma. E hoje eu estou aqui neste momento para declarar aberta a promoção relâmpago do nosso curso Dominando o Adobe Premiere. Que isso significa que durante as próximas 24 horas e apenas nas próximas 24 horas, o curso de Premiere vai sair por apenas R$10 por mês. Não estou zoando. O curso completo de Premiere da Brainstorm Academy, Dominando o Adobe Premiere 2.0, está com mais de 70% de desconto, mas só se você se inscrever nessas 24 horas, começando no momento em que esse vídeo foi pro ar. Se você quer aprender tudo sobre esse programa de edição incrível, quer elevar o nível dos seus vídeos através da manipulação de imagem dentro desse programa, se inscreve no Dominando o Premiere 2.0. Tem quase 30 horas de aulas lá dentro. Você vai aprender, cara, o Premiere de cabo a rabo, de verdade. Eu sou suspeito pra falar porque sou eu que dou aula nesse curso, né? Mas tem tanta informação, que eu acho difícil você não aprender alguma coisa nova, mesmo se você já conheceu o Premiere. Então, se você tá começando ou já sabe usar o Premiere por causa dos tutoriais e tal, corre pro curso que eu tenho certeza que os seus vídeos vão subir de nível depois que você começar. Link do curso Dominando o Adobe Premiere está aí na descrição, beleza? Aproveita essa promo relâmpago. Então vamos agora para as nossas animações. E a primeira animação que a gente vai conhecer eu chamo de Mate Text. Basicamente você vai usar a ferramenta de textos para escrever um texto aí no seu vídeo. Eu vou colocar o texto Mountains. Faça os ajustes aí no tamanho do seu texto, posicione ele no centro usando as ferramentinhas de texto do Premiere. Escolha a fonte. Eu gosto muito dessa família de fontes Montserrat. Eu vou usar uma fonte bem grossa aqui, ó, como a Montserrat Black. E aqui não importa que o texto está em branco com um fundo bastante claro, tá? Porque a gente vai criar agora, usando essa ferramenta retângulo, um desenho aqui que vai cobrir o vídeo inteiro. Se você quiser, pode até diminuir um pouquinho o zoom. Coloca aí, por exemplo, em 75% para você desenhar esse retângulo assim, ó, preenchendo a tela toda. Esse retângulo você pode pintar da cor que você quiser, vindo aqui no fio. Particularmente vou manter aqui em preto, mas você pode escolher aí vermelho, azul, verde, a cor que você quiser. Agora, aqui no Essential Graphics, a gente vai colocar o shape no fundo, tá? Coloca ele por baixo do texto Mountains. Inclusive, se você não estiver enxergando essa janela Essential Graphics, faz o seguinte. Vem aqui em Window, depois em Essential Graphics, e ela vai aparecer para você. Mas não se esqueça que essa ferramenta só tá disponível nas versões mais recentes do Premiere, tá bom? Se você usa a versão 2018 para trás, provavelmente não vai ter. Depois que você trocou as coisas de ordem, você vai vir aqui na camada do texto e vai marcar essa opção aqui embaixo, que tá escrito Mask with Text. Marca aqui e agora você vai ver que o texto ficou preto, porque o fundo que você desenhou era preto. Mas é só marcar essa opção Invert para você inverter a seleção e olha que legal, o vídeo está passando por dentro do texto. Isso já é bem bacana, né? Você consegue enxergar as montanhas ali por trás. Mas vamos fazer uma animação legal. Você vai pegar aqui a sua camada das montanhas, vai vir aqui nos Effect Controls ou controle de efeitos e aqui nos parâmetros da sua camada Shape, o Shape 01, você vai abrir as opções dela e aqui em opacidade você vai colocar primeiro em 0%, vai clicar nesse cronômetrozinho aqui para criar um keyframe, depois vai avançar mais ou menos aí 1 ou 2 segundos e vai colocar o valor em 100%. Agora olha que animação legal que a gente criou. Voltando a agulha lá pro começo e essa é a nossa animação, tá vendo? O fundo vai ficando escuro e fica apenas o recorte do texto mostrando o vídeo. Para ficar mais visível, eu aumentei um pouquinho o tamanho do texto e olha como fica legal. E agora, para fechar, se você quiser preencher esse texto aqui com uma cor, por exemplo, branco, amarelo, verde, a cor que você quiser, você vai simplesmente segurar a tecla Alt, clicar aqui nessa camada onde tem os seus gráficos e arrastar ela para cima. Isso vai fazer com que você crie uma cópia dela. Agora, posicione a sua agulha de reprodução mais ou menos no momento onde tudo ficou escuro. E aqui, nessa camada de cima,
cima, que tá no V3, você vai cortá-lo até o momento onde tá a sua agulha de reprodução. E selecionando essa camada, você vai vir aqui no Essential Graphics, pode desligar esse shape e aqui na camada do texto, você vai desmarcar a opção Mask with Text. E agora o texto ficou em branco. Por fim, é só você clicar aqui, ó, no comecinho da sua camada de montanhas e pressionar as teclas Ctrl D para adicionar uma transição que nós chamamos de Cross Dissolve. Você pode aumentar um pouquinho o tamanho dessa transição para mais ou menos um segundo. E agora a gente tem esse resultado super bacana no nosso vídeo. Olha que massa, a gente tem o fundo ficando mais escuro e depois o texto é preenchido. E se você quiser que esse texto tenha outra cor, você é livre para trocar aqui também. E aí, essa primeira animação já vale um like, né? Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. E vamos para nossa segunda animação. Nessa animação, você vai pegar a sua ferramenta de texto e vai escrever uma palavra aí no meio também. Eu vou colocar aqui o texto repeat. Faça os ajustes de tamanho que você achar necessário, coloque aí o texto exatamente no centro e deixe tudo com a mesma duração. Agora, você vai copiar esse texto aqui algumas vezes. Dessa forma, segura a tecla Alt, clica aqui na camada do texto, na timeline, arrasta ele para cima. Nessa primeira cópia, você vai vir aqui, ó, nas opções de posição da sua camada e vai colocar o texto mais para cima. Depois você vai fazer a mesma coisa. Segura o Alt e duplica essa camada do topo. E aqui na camada do topo, você vai colocar mais para cima ainda. Faça isso de novo, até você preencher a tela até o topo. Prontinho. Agora que você tem essas várias repetições, cabe a você fazer o ajuste da seguinte forma. Você vai montar uma escadinha invertida com essas camadas. Desse jeito aqui, ó. A primeira camada você não vai fazer nada. Na segunda, você vai cortar 2 quadros, ó. 1, 2. Na terceira, você vai cortar 4. 1, 2, 3, 4. E assim você vai aumentando de 2 em 2. Ó, aqui você corta 6 e nessa última você corta 8. E fica essa escadinha invertida. E olha que bacana o primeiro movimento que a gente já tem. O textinho entrando em cena. Mas agora você pode fazer esses textinhos aqui de cima saírem. É só você fazer a escadinha agora do jeito certo. Começa pela primeira camada, cortando ela mais ou menos aqui em meio segundo, um pouquinho mais à frente. 2 quadros à frente você vai cortar a camada de baixo. Mais 2 à frente você vai cortar a próxima. E mais 2 à frente você vai cortar a outra. E fica essa escadinha. E olha lá o movimento. Muito bacana. Para esse efeito ficar ainda mais legal, você pega essa primeira camada de texto, seleciona o texto aqui em cima e desmarca a opção do preenchimento, né, o fill, e deixa ativado apenas o stroke. Aumenta esse valor do stroke um pouquinho, mais ou menos em 4, e olha que massa. A gente tem essa entrada do texto. E agora, bem nesse momento onde esse penúltimo texto corta, você vai fazer um corte e nessa parte separada você vai ativar o preenchimento de novo e desativar o contorno. E agora sim. Viu que legal? E se você quiser mais 2 quadros à frente, você pode cortar mais uma vez e nesse último pedacinho você aumenta o tamanho do texto. Agora você tem esse movimento. Viu que legal? Essa é a segunda animação que você consegue fazer com o texto no Premiere. Bora para nossa terceira animação. Aqui nesse vídeo você pode perceber que eu deixei ele bem escuro. Eu fiz isso através do Lumetri Color, diminuindo aqui a exposição e mexendo nos fatores de contraste, saturação e tudo mais. Por quê? Nós vamos trabalhar com neon. Para fazer isso você vai escrever o seu texto aí. E a primeira coisa que você já vai fazer depois de ter escrito o texto é desativar o preenchimento dele e ativar apenas o contorno. Pode deixar esse contorno em 1 e você agora vai duplicar esse texto aqui no Essential Graphics. Botão direito, Duplicate. E agora você pode duplicar mais uma vez. Temos 3 cópias desse mesmo texto. O que a gente vai fazer agora? Vir aqui na janela de efeitos e trazer o Gaussian Blur para ficar entre essas camadas de texto. Desse jeito, ó, Gaussian Blur. E depois coloca outro Gaussian Blur aqui embaixo. Vai ficar texto, Gaussian Blur, texto, blur, texto. Nesses 2 últimos textos aqui, você pode voltar para o Essential Graphics. Nesses 2 últimos textos aqui, você vai trocar a cor do stroke para a cor do neon que você gostaria de ter. Eu vou colocar, por exemplo, esse verdinho aqui. E agora, nesse primeiro Gaussian Blur de cima, você vai colocar o valor de 20 pixels. E no último, você vai colocar o valor de 180 pixels. E aí você já tem o efeito de neon no seu texto. Mas se você quiser dar uma estilizada maior nesse texto, você pode vir aqui e fazer uma cópia desses últimos 2 Gaussian Blur e texto, tá? Clica com o botão direito neles e vai em Duplicate. Eles vão ficar aqui no topo, você traz eles aqui para baixo. E nesse último Gaussian Blur você vai trocar aqui o Blur Dimensions para apenas horizontal. E diminui aí
o valor dele. Depois que você trouxe eles aqui pra baixo, no penúltimo Gaussian Blur, esse cara aqui, você vai trocar o Blur Dimensions dele pra horizontal. E aí, olha como fica estilizado esse neon. Você pode brincar aí com o tamanho dele, fica um efeito super bonito, como se fosse uma lente anamórfica. E aí, para esse texto entrar de forma animada, a gente vai simplesmente dar um zoom bem grande aqui na timeline, fazer vários picotinhos assim, ó, quadro por quadro, e você vai apagar esses picotinhos do meio. Pode apagar primeiro esse, depois esse aqui, e vamos fazer mais um aqui para apagar também. Agora, olha que legal. A gente tem o textinho que entra piscando. E se você quiser fazer ele falhar aqui no meio, é só fazer a mesma coisa. Dá bastante zoom, corta quadro por quadro e apaga os quadros intermediários. E olha aí que massa. Temos o nosso efeito de neon. Mas espera aí que ainda não acabou, tem mais efeitos. Para fazer o Hard Ease Reveal, você precisa de duas palavras. Você vai escrever a primeira palavra num lugar e a segunda palavra numa camada diferente. Tenha certeza de que não tem nada selecionado na timeline. E coloca aqui, ó. Agora, a animação que a gente vai criar é muito fácil. Você primeiro vai pegar a ferramenta de retângulo, desenha o retângulo desse jeito aqui, ó, até ele quase encostar na palavra de cima. Com o shape selecionado, aqui no Essential Graphics, você vai marcar a opção Mask with Shape e depois inverte. A mesma coisa você vai fazer na palavra de baixo. Desenha o retângulo, Mask with Shape, inverte. Agora, nós vamos animar a entrada desses textos. Vindo aqui nos Effect Controls, selecione o seu texto, vem aqui nas opções de transformação dele. Cuidado para não escolher a opção de Motion, tá? Ou de Vector Motion, tem que ser aqui, ó, do texto. E você vai animar a posição. Primeiro avança até mais ou menos 1 segundo, cria o keyframe, volta para o início e joga o seu texto para baixo, até ele sumir. Faça a mesma coisa com o texto de cima. Vá até mais ou menos 1 segundo, crie o keyframe, volte no primeiro, e depois coloque a palavra até ela sumir. Agora a gente vai usar uma ferramentinha que é um pouquinho mais avançada no Premiere, que são os gráficos de velocidade. É bem fácil de usar, é só você clicar nessa setinha para você revelar essa função. Clica em um dos keyframes e você vai ver que aparecem tipo umas alças para você clicar e arrastar. É só clicar e arrastar essa alça para baixo e para esquerda e depois no outro keyframe, clica na alça, arrasta para baixo e para direita. Faça isso nos dois textos. Arrasta para baixo e para esquerda, para baixo e para direita. E agora você tem essa animação. Viu só que massa? Se você quiser que ela dure mais tempo, é só você distanciar ainda mais os keyframes. Tá aí, sua animação ficou pronta. E mais uma animação super bacana para você fazer. Essa animação é muito simples. Você vai pegar sua ferramentinha de texto e vai escrever o seu texto aí no centro da tela. Faça os ajustes. Eu gosto muito de usar essa animação com o texto em branco, mas fica a seu critério a forma como você vai usar. Depois que você escreveu o seu texto, você vai simplesmente pegar aqui a ferramenta opacidade e vai usar essa ferramentinha de máscara, Create Ellipse Mask. Clica nela, vai surgir uma máscara arredondada que você vai puxar para a esquerda. Agora você vai aumentar esse valor do feather de 10 para 250. E em seguida você vai animar o Mask Path. Clica nesse botãozinho, avança alguns quadros e você vai puxar aqui, ó, o desenho da sua máscara dessa forma, até revelar o texto todo. E aí, se você quiser que seu texto entre um pouquinho depois, você pode até puxar ele mais pra cá e você vai ter essa animação. Viu só que animação bonita, cara? Fica muito cinematográfico isso daqui e você consegue aplicar em qualquer tipo de projeto. E essas são as animações que eu queria mostrar pra você no vídeo de hoje. Você quer que eu faça mais animações como essa aqui pro Premiere? Então me deixa um comentário pra eu saber que eu tenho que trazer mais vídeos dessa forma, beleza? Ah, e uma coisa importante, durante esse mês de novembro, por causa da Black Storm, a gente tá trazendo vídeos todos os dias aqui no BT. Então se você não quiser perder esses vídeos, não deixa de se inscrever no canal e se você já for inscrito, tem um link aí na descrição pra você receber por e-mail as novidades que acontecem aqui no BT, beleza? E claro, não deixe de aproveitar a oportunidade de começar o Dominando o Adobe Premiere agora mesmo, na promo de 24 horas. Aí na tela estão aparecendo mais 2 vídeos de Premiere pra você continuar assistindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!